Fala galera, aqui quem fala é Stefano do canal Papo Cáutio, espero que estejam todos bem e vamos para uma série que muitos já conhecem, quem segue nosso perfil no Instagram conhece bem, é a série Que Finite Evoluto, né? Na tradução literal, Que Fim Levou. Hoje falaremos sobre um jogador que os amantes do futebol lembram bastante dele, né? Os amantes do Cáutio, até alguns dos nossos seguidores, inclusive, já comentaram sobre, né? Que é uma curiosidade extrema. É o atacante Sebastian Giovinco, né? O jogador que atualmente tem 34 anos, né? Joga como segundo atacante, até como centroavante, meio ofensivo. É um jogador que, desde o início de sua carreira, ele chamava muita atenção, né, na base da Juventus, por ser um jogador com uma explosão muito grande, um jogador com habilidade, né, apesar do tamanho, né, inclusive seu apelido é Formiga Atômica, ele tem 1,64 m, né, um jogador que se destacava muito na base e demorou um pouco para ganhar um destaque no profissional. Mas, de toda forma, o Giovinco, né, logo no início de sua carreira, ele foi emprestado ao Empoli, junto com Claudio Marchisio, né, que todos conhecem também, jogador inclusive da seleção italiana. Né, ele foi emprestado ao Empoli, né, atuou, né, na Lega Serie A e se destacou no Empoli, né, juntamente com o Marchisio. Não evitou o rebaixamento da equipe do Empoli para a Lega B na temporada 2007-2008, mas teve enorme destaque e voltou com certa moral para a equipe, para a Vecchia Signora, né? E o que acontece, né? Voltando à Juventus, né, se esperava muito que o Giovinco teria uma oportunidade, porém o Claudio Marchisio até conseguiu, né, inclusive ser titular da Juve por muitos anos. Só que o Giovinco tinha digamos, tinha uma concorrência um pouco pesada, né? O Giovinco simplesmente no ataque, né, disputando posição com ele, tinha o Iaquinta, que à época era um excelente artilheiro, o Trezeguet, atacante francês famosíssimo, tinha simplesmente Alessandro Del Piero, né, craque ídolo, né, da seleção italiana e da Juventus, e também tinha o ítalo-brasileiro Amauri. Ou seja, Giovinco ficou um pouco ofuscado, digamos assim, nesse retorno à Juventus, apesar do destaque que ele conseguiu no Empoli. Passou 2 temporadas, né, nessa questão do ostracismo, entrando em muitos jogos, resolvendo até algumas partidas, né, até pelo talento dele, era um jogador muito interessante, né, e o que acontece? A Formiga Atômica, né, correndo atrás de mais minutos em campo, foi emprestado ao Parma, e no Parma, né, o Giovinco conseguiu, enfim, aparecer, né, nas grandes mídias como jogador profissional, né. O Giovinco passou a temporada 2010-2011 e 2011-2012 no Parma, né, ele conseguiu 23 gols e 19 assistências em 70 jogos com a camisa da equipe da Emília-Romana, né, equipe do Parma. Aí, em seu retorno à Juventus, após essas 2 temporadas, muito se esperava que o Giovinco finalmente tivesse o protagonismo merecido, até teve certo protagonismo, marcou 7 gols e 7 assistências em sua temporada de retorno, em 2012-2013, né? E em 31 jogos, né, pela Lega Serie A. E, de certa forma, ele foi perdendo espaço, ainda assim, né? E muito se discute, né, que o Giovinco ele não conseguiu destaque pelo seu tamanho e a posição, a função que ele exercia. O Giovinco não era... Normalmente, os jogadores mais baixos que jogam no ataque são jogadores de lado de campo. O Giovinco jogava de centroavante. Fazia, às vezes, de meio ofensivo, mas na maioria das vezes era um centroavante. E isso até funciona num esquema com 2 atacantes, mas num esquema com 3 atacantes fica um pouco... Ele acaba perdendo bastante espaço no elenco, né? E
Na minha opinião e na opinião do Papo Caute, eu Enzo garanto que tem a mesma opinião, o Giovinco foi injustiçado nessa questão, porque muitas das vezes o atacante, seja o Iaquinta ou o Amauri, qualquer atacante estivesse em campo, o Giovinco entrava e jogava muito melhor, inclusive, em diversas oportunidades, fazendo gols, né, demonstrando habilidade, explosão técnica que eu já havia citado. Só que ele simplesmente foi deixado de lado. Os treinadores não aproveitaram corretamente o Sebastian Giovinco, né? E a custo zero em 2015, o Giovinco migrou para um mercado totalmente novo, né? E inesperado pelo talento do Sebastian Giovinco. O jogador, a Formiga Atômica, se transferiu para o Toronto FC, que vocês veem aqui na tela. E quando ninguém mais esperava, o Giovinco conseguiu a idolatria na equipe canadense. O Giovinco realizou 142 jogos pela equipe, marcando 83 gols e 51 assistências. Ele foi eleito o MVP da temporada da MLS League, né, que é o campeonato norte-americano, que também engloba algumas equipes do Canadá, né, na temporada 2014-2015. Né, e até hoje, né, os torcedores do Toronto FC sentem saudade da Formiga Atômica, porque realmente ele ganhou enorme destaque na equipe. E vamos à curiosidade, né? O Giovinco, né, ainda desfila seu futebol. Ele atualmente está no Al Hilal, né, a equipe árabe, né? E para muitos, né, para fazer o pé de meia, e já está há um bom tempo, né? É um bom tempo, digo relativamente, desde a temporada 2018-2019, e está um pouco longe dos holofotes, né? Todo mundo ainda espera, o contrato com o Al Hilal inclusive se encerra no final desse ano. O Venezia apareceu como interessado no jogador, e talvez seja uma boa para ele retornar ao futebol italiano, né, para voltar ou pelo menos encerrar a carreira, né, para que todos finalmente tirem dele esse estigma de que poderia ter dado muito mais, né, poderia ter oferecido muito mais, poderia ter mais oportunidades, porque ele merece bastante. Era um jogador que tinha muito talento, mas infelizmente não teve tantas oportunidades assim ao longo de sua carreira. Né? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Fiquem bem. Em breve, novos vídeos, novos Infinity Evoluto. Né? Esse, inclusive, se vocês querem ver o texto, está em nosso Instagram. Né? Você vai ver aqui embaixo, na verdade. Está em nosso Instagram esse texto. E espero que todos continuem nos seguindo, se inscrevam, ativem o sininho, o lembrete, porque todo dia tem vídeo do Papo Caute. Tá ok, galera? Forte abraço, fiquem bem.